Só um pouquinho que está gravando. Pronto. Deixa eu colocar então a apresentação. Então, na aula passada, a gente então estava discorrendo sobre os principais tipos de estratégias que estão à disposição de um gestor de manutenção. Eu vou passar mais rápido, porque a gente já viu essas telas, né? Começou vendo que as definições, o que é manutenção, o que é falha. Vimos as duas posturas que a equipe tem, vimos definição de corretiva, o que é não planejada, o que é planejada, o que difere uma da outra. A planejada você tem uma possibilidade de fazer algum tipo de programação e, como consequência, otimizar tempo e custo de manutenção. Então, a diferença da não planejada é uma falha inesperada que você tem que restabelecer rapidamente. E a planejada, você se deu conta da falha, percebe que está falhando, mão para a máquina obviamente começa a produzir menos, mas você escolhe um momento em que a máquina pode parar sem prejuízo da produção e aí poder efetuar o reparo com maior tranquilidade, de uma maneira mais programada, mais otimizada. Depois a questão da preventiva, a gente trabalhou, viu a definição, é aquela que reduz as probabilidades de falha. A primeira questão é saber se nós conhecemos essa taxa de falha. Se conhecemos, a gente e confia nela, a gente pode fazer a manutenção sistemática, que é aquela feita em tempos de intervalos constantes, baseado numa experiência, numa expectativa de vida já conhecida, né, ou por histórico, ou recomendação do fabricante, ou acumulada, enfim. Mas é algo que se conhece, né? A gente usou vários exemplos aqui, o carro, as tabelas, usamos o exemplo do ar-condicionado, e nesse caso, além da necessidade da prevenção por parte do equipamento, temos também, né, o aspecto da saúde, né? E também maior rendimento do equipamento. Depois nós vimos que, se não conhecemos a taxa de falha, nós podemos fazer a programada, que difere da sistemática pelo fato de a gente não conhecer ou não confiar na taxa de falha. Não é algo que se conheça. A gente vai abrir até que se tenha uma certeza. Dei o exemplo das vedações, né, quando você troca de material, é um exemplo disso. Depois, caso você não conheça a taxa de falha, você pode monitorar. E a gente viu que é a manutenção preditiva, que são ações que nós podemos fazer em cima de parâmetros que representem desgaste na máquina. Esse parâmetro, então, pode ser acompanhado, medido, graficado, ter uma curva de tendência, tem um limite, e aí você consegue atingir ou saber o momento exato quando pode falhar. Discorremos sobre várias técnicas, como exemplo. Mencionamos que a diferença de preditivo offline para online, dependendo da criticidade da máquina, você tem ou não instrumentação dentro dela. Né? Aqui tem um exemplo de uma medição offline, onde você não leva instrumentação para a máquina, você mede, tira os dados e analisa fora no escritório. Já o online, não, você tem todo esse cabeamento, sensores, unidade de reconhecimento de dados, transmissão por Wi-Fi, enfim, dependendo da abrangência, né, da complexidade do sistema, você tem a máquina toda monitorada para que possa desarmá-la antes que aconteça algum problema mais sério, né? Atingiu determinado nível, ela confirma aquele valor e emite um sinal de 4 a 20
milivolts, e aí você pode, então, atuar num CLP, por exemplo, né? Então, a preditiva foi esses conceitos, mas ainda, se a gente não puder nem conhecer a taxa de falha, nem puder monitorar, ainda podemos fazer o que a gente chama de ronda, ou ações de supervisão, ou ações de comportamento da máquina, baseados em alguém, algum profissional, algum mantenedor que tenha realmente conhecimento desses sintomas da máquina, tem essa experiência. Isso é basicamente sensitivo, né? Os quatro ah, sentimentos que o ser humano tem e que o mecânico tem que ter de uma maneira bem aguçada. Depois nós vimos a detectiva, né? Que é basicamente surgiu já na década de 90 em função da automatização do grande crescimento da automatização das máquinas, para evitar que aconteçam as falhas ocultas, a manutenção, a gestão precisa pensar em ações que visem testar esses componentes para quando eles forem realmente acionados, não apresentem falhas, né? Citamos o exemplo aqui do gerador, paralelo ao sistema da Celesc, que é acionado quando falta luz. Isso aqui é uma chave e essa chave precisa ser acompanhada, porque se ela emperrar, se ela travar, quando faltar a luz, o contato não vai fechar e aí não vai funcionar o gerador, né? Bom, isso nós vimos e paramos na aula passada. Tudo isso, todas essas técnicas, tanto a corretiva, que pode ser aplicada, pode ser uma estratégia a ser usada, tanto a preventiva sistemática, como a programada, como a própria preditiva e a supervisão, ou de ronda, né? E a detectiva, todas essas estratégias, na verdade, elas estão no dia a dia do setor de gestão da manutenção. A equipe está envolvida fazendo atividades, aplicando uma ou mais de uma dessas estratégias. É bom a gente mencionar que não tem circulando pela fábrica nenhum mecânico, nenhum eletricista escrito, olha, aqui agora eu estou fazendo preventiva sistemática. Não, agora eu estou fazendo corretiva. Ele troca de camisa e está escrito corretiva. Não existe, né? O mantenedor é um só e as estratégias têm que ser pensadas para que ele execute a ação de manutenção, né? Então, várias dessas ações pode estar num plano de manutenção à disposição do gestor, do planejador de manutenção. Mas o que está por detrás dessas estratégias que são no dia a dia da manutenção é um setor que tem sido ainda tem encontrado algumas resistências em algumas empresas aqui da nossa região, eu não diria grandes empresas, né? A Embraco, a Whirlpool, a antiga Embraco, né? Agora não é mais a Embraco, a Caesar, a Tigre, essas empresas, a Tupi, elas já têm um setor, é, dependendo de empresa para empresa, diferencia talvez na quantidade de pessoas que fazem essa atividade, mas esse setor de manutenção ele está fora da rotina do dia a dia, as pessoas não estão atendendo ordem de serviço, não estão realizando as ações de manutenção, mas elas estão analisando os dados, os resultados que são gerados a partir da conclusão das ordens de serviço, com que intuito? Melhorar, analisar os dados, melhorar a confiabilidade, o que pode ser melhorado em termos de manutenabilidade, ou seja, facilidade de manutenção, como é que eu posso aumentar a disponibilidade daquela máquina. Para isso, eles vão fazer bastante análise, vão usar ferramentas como a árvore de falhas, FTA, a análise de modos, falhas e efeitos, com o FEMEA, e o método de análise e solução de problemas. Essas são 13 ferramentas, na verdade, o gestor de manutenção, um analista,
hoje dispõe de mais ferramentas para fazer essas análises desses dados a fim de chegar a uma conclusão, né? Então, o objetivo dessa equipe por detrás é estar melhorando, otimizando, melhorando as rotinas, diminuindo as quantidades de quebras, trabalhando em tarefas de manutenção para que o resultado da manutenção como um todo seja melhor. Então, aí sim, nós podemos dizer, completamos o que a gente pode dizer das ferramentas de gestão, as estratégias que estão à disposição para um gestor poder utilizar, né? Bom, então, voltando à definição, é um ramo... Oi, professor, Oi, dá licença um minuto. A Renata está pedindo autorização para entrar e ela não está conseguindo. ela não me mandou o e-mail, né? Por isso que ela não está conseguindo entrar. Ah, tá. E se ela enviar agora, ela consegue? O professor consegue Não, liberar, não? agora eu vou liberar, mas Ah, tá. ela tem que me mandar o e-mail para que isso não aconteça de novo. Tá ok. Eu falo para ela. Ela já está liberada, ela já está na sala, tá? Mas para que isso não aconteça, é importante que ela mande o e-mail que eu tinha pedido, né, para vocês, porque, como eu falei para vocês, a partir de final de outubro, o Google Meet ele mudou alguns critérios. Eu preciso cadastrar todos os e-mails e colocar vocês na sala, porque para dificultar, inclusive, essas questões de invasão de site, essas questões aí de que está acontecendo muito em salas virtuais. Então, aí só entra na sala quem realmente tiver cadastrado ou autorizado pelo professor, tá? Bom, voltando, então a gente estava abordando esse setor por detrás que é chamado de engenharia de manutenção, que é um ramo da engenharia que trabalha nesses processos, visa otimizar, principalmente para trabalhar nesse trio aí, manutenabilidade, melhoria de acesso para realizar as ações de manutenção, a confiabilidade das máquinas, menos quebras, menos falhas, e a disponibilidade para estar sempre disponível quando a produção precisar das máquinas, né? Bom, visto essas estratégias, eu gostaria de comentar com vocês agora elas de novo, mas de uma outra maneira, né? Essa tabela que eu vou montar aqui, está no material de vocês também, ela pretende abordar a abrangência, ou seja, se eu trabalhar com uma estratégia, que, que tipo de resultado provavelmente a empresa que eu escolhi trabalhar só com essa, o que vai acontecer. Como eu já falei para vocês, é difícil trabalhar só com uma estratégia, não existe, né? A não ser que a empresa queira jogar dinheiro fora. Mas normalmente existem várias estratégias, nem todas ela pode aplicar, mas todas estão disponíveis para serem utilizadas e gerenciadas. Então, se eu pensar naquilo que a gente não quer que aconteça num processo de produção, é uma máquina falhar, né? E a gente pode colocar essas falhas de diversas maneiras. Primeiro, ou a falha já ocorreu, eu não tenho o que fazer, né? Ou a falha está iminente, ela não apareceu, né? Mas eu sei que ela está ocorrendo de alguma maneira. Há indícios de que existe a falha, né? Ou ela está ocorrendo, a diferença desse iminente é porque aqui eu já vi a falha, eu já vi o efeito que a falha causou, por exemplo, para explicar melhor o que é uma falha iminente. O retentor rachou, né? O retentor na saída do cilindro hidráulico ele está ressecado e começou a rachar. Eu não consigo ver isso, não percebo isso devido ao acesso do cilindro, devido a alguma dificuldade em que posição que está na máquina, enfim. Mas eu percebo o efeito do óleo vazando embaixo, né?
Então, eu posso dizer, isso é uma falha iminente. Eu não sei, com certeza, alguma coisa relativa à vedação, algum tipo de rachadura, até na carcaça do cilindro, que é uma coisa muito rara, mas vai que aconteceu, né? Mas eu sei que está lá, né? Agora, a falha incipiente, eu não sei, porque eu tenho que procurar ela. Ela está escondida. Não tem nenhum sinal, não tem nenhum efeito para mim de que ela apareceu, ela está aparecendo. Então eu tenho que caçar ela, né? Eu tenho que procurar ela para tentar achar. E a outra opção seria uma falha que já se conhece, né? É uma falha que, se eu não fizer nada, se eu não lubrificar a cada 15 dias, vai atritar e vai começar a ter problemas de desempenho na máquina. Então, eu já sei que a cada 15 dias vai falhar. Se eu não fizer alguma coisa, vai falhar. Então, é uma taxa de falha conhecida. Então, a partir do princípio de que eu não conheço e ela já ocorreu, ela está ali quietinha, já colocando alguns resultados dessa falha. Eu não sei onde está, mas ela está ocorrendo, né? E uma falha conhecida. Bom, esses tipos de falhas, ou essas possibilidades de falhas, elas podem ser gerenciadas por diversas maneiras em relação às estratégias que nós colocamos. Então, por exemplo, se a falha já ocorreu, eu não tenho o que fazer, eu tenho que ir lá e consertar. É uma corretiva não planejada, não tem outro jeito, né? Não dá para me fazer preventiva numa máquina que já quebrou, né? Ah, tá. E a corretiva planejada? Essa se adequa bem para esse caso que eu falei, do cilindro hidráulico que está vazando, de uma trepidação que está na máquina e que está aumentando, de alguns outros tipos de falhas que eu ev- tenho evidência de que está acontecendo, mas eu ainda não detectei aonde. Ou se, quando detectar, eu posso aplicar a corretiva planejada e aí programar essa parada num período em que a produção não será prejudicada, né? Essa é a ideia. Bom, dependendo se eu conheço ou não a taxa de falha, eu posso, e confio ou não nela, a gente já falou isso na semana passada, aplicar a preventiva sistemática, aí porque eu já conheço quando que ela vai falhar, né? Ou é, tentar descobrir quando que ela vai falhar através de uma preventiva programada, ou, como eu também não sei quando ela vai falhar, posso ir monitorando segundo um estado da condição dela, temperatura, vibração, pressão, vazão, folga, dependendo do que for, calor, né? Dependendo do parâmetro que possa refletir o desgaste da máquina, também posso monitorar. Só relembrando que essa é uma manutenção indireta. Essa ação aqui não conserta a máquina. Quem conserta a máquina é essa ou essa. Mas essa aqui só dá laudo, né? Se bem analisada, dá um bom laudo. E também posso, como é uma falha incipiente, um sensor, eu não sei se ele está funcionando, só vou saber quando eu precisar dele, então eu também posso, através da detectiva, buscar essa falha incipiente. E ainda teremos, numa condição aí nem iminente, nem incipiente, o que a gente chama daquela supervisão, aquela ronda, aquela rotina, aquela inspeção sensitiva que a gente pode fazer na máquina, visando descobrir algum tipo de pista para a gente de um defeito. Pode ser algo bem visível, tem um pedaço de madeira que está travando lá o rolo. Isso está evidente, né? Então eu já tenho que ou tomar uma ação ali na própria ronda, se é uma coisa simples, né? E retirar da máquina, ou já programar, avisar o planejamento para que alguém venha, algum mecânico venha antes que aconteça aí uma falha. Pode ser um barulho, está começando a aumentar um barulho, está começando a ficar mais quente, enfim, são sensações. É algo que o mecânico precisa desenvolver.
tudo nós vimos, né? Se eu pensar que o gestor precisa ter o controle sobre o que está acontecendo na sua fábrica, e se a gente procurar lá, eu já procurei, coloquei aqui a definição de controle, que é quanto mais a gente tem domínio ou poder, ou como é que eu administro o que está acontecendo, né? Quanto que eu controlo isso. Quanto mais eu controlo, mais eu tenho poder sobre a gestão. Vamos avaliar cada uma dessas estratégias, o quanto que ela nos dá de abrangência de poder. Olha, se a coletiva não planejada é aquela que atua quando a falha já ocorreu, eu não tenho controle nenhum. Eu vou controlar esse mês quantas falhas eu vou ter. Não existe, ninguém tem como fazer isso, né? Então, em nível de controle e domínio do que está acontecendo na fábrica, nada. Essa é uma estratégia que não nos dá nada, né? A corretiva planejada, eu já diria assim, poxa, já tem algum tipo de controle, mesmo que seja muito primitivo, né? Já está ocorrendo uma falha e eu vou ter que parar a máquina planejadamente para intervir de forma corretiva. Ou seja, a ideia não é que aconteça falha, mas nesse caso eu pelo menos vou evitar que o mal fique maior, que o desgaste seja maior, que o prejuízo seja maior. Então já é algum tipo de controle muito falho, muito baixo, muito pequeno, muito primitivo, mas é um tipo de controle que a manutenção poderia ter, né? O, a nível de Honda, aquela inspeção que eu faço na máquina para entender, para compreender o comportamento, a evolução desse comportamento, desses sintomas, ele é meio subjetivo, é meio interpretativo, né? Eu vou na máquina, tenho uma sensação. Um de vocês vai na máquina, eu acho que está muito quente, para vocês não está muito quente, né? Outro, eu acho que está muito barulho, o outro, não, esse barulho sempre teve. Isso é bem relativo, depende muito do inspetor, do mantenedor que está fazendo a ronda. Por isso que é sempre bom deixar sempre a mesma pessoa fazer isso. Mas, sem dúvida, já é algum tipo de controle. Meio interpretativo? É meio capenga? Mas é um tipo de controle que você pode ter. É melhor do que sem controle, né? Agora, quando tu está atrás das falhas incipientes, através de uma preventiva programada, ou usando as análises de preditiva, ou mesmo testando algum componente para ver se ele vai falhar, né? No momento em que você vai precisar dele, você já tem um propósito, já tem um objetivo, você já tem uma meta, você já está controlando o teu equipamento, a tua máquina, o teu dispositivo para que ele não venha falhar. Dessa forma, usando essas estratégias, você já tem um domínio bem grande, eu diria bem grande, do que está acontecendo na sua fábrica. Claro, mais uma vez, atuando dessa forma não quer dizer que não vai acontecer falhas inesperadas. Bom, claro que vai, né? Mas quanto mais eu tiver propósito, mais objetivos e mais eu conhecer as falhas, já conheço todos os tipos de falha, o que é muito difícil de acontecer também, né? As duas coisas são coisas bem mais ou menos utópicas. Essa fábrica aqui tem 5.000 máquinas e eu sei exatamente quando vai falhar cada uma delas. Não existe. Mentira. Mas, por outro lado, é bem pior, talvez, acho, né? Sem dúvida, talvez não, sem dúvida, você tem 5.000 máquinas e daqui a pouco quebra 300, 400, não tem nem gente para dar conta disso aí, vai ser um caos na produção e na empresa. Então, os dois extremos não são coisas, não são realidades de fábrica, né? Mas são coisas que a gente tem que buscar, ou evitar ou buscar melhorar, sempre. Então, à medida que um gestor quiser trabalhar com uma dessas ferramentas, ele sabe que tipo de comportamento, tipo de controle ele vai ter.
Talvez, com certeza, a gente vai ver na parte de planejamento que máquinas que não tenham tanta importância não precisa controle. Ou posso fazer um controle muito baixo, primitivo, né? Porque não tem prejuízo, não está na linha viva da máquina, não atrapalha a produção. Agora, máquinas que são mais importantes, eu já tenho que pensar mais por esse lado aqui, ó. Eu tenho que ter objetivos claros, evitar que aconteça isso. Eu tenho propósitos claros, metas claras. Então, essas ferramentas são as melhores para serem utilizadas. Mas não existe receita pronta para ninguém. E mesmo que você tenha um modelo de gestão na sua fábrica, não quer dizer que esse modelo serve para outra fábrica, né? Cada fábrica, cada manutenção vai descobrir, ou tem que descobrir qual é a melhor maneira de gerenciar aquele patrimônio que você tem, né? Então, assim, as estratégias que um gestor de manutenção tem são essas, estão colocadas aí. Só que elas não evoluíram da mesma forma, né? Elas não evoluíram da mesma forma. Eu queria colocar para vocês agora, só vou abrir aqui, como é que evoluiu isso, porque é importante a gente entender, para os dias de hoje, a importância, a importância disso, dessa. Deixa eu só parar um pouquinho. Tem mais gente querendo entrar? Não. Ok, beleza. Então vamos voltar a apresentar, só com a outra apresentação, né? Isto. Acho que agora deve aparecer para vocês aí daqui a pouquinho, ou deve estar aparecendo. Está aparecendo a tela com o título Evolução Histórica. Hã? Está aparecendo, sim, evolução histórica. Ok, beleza. Então, olha só. Na verdade, esse material, que já está disponibilizado também na aula de hoje para vocês, os slides, ele tenta dar para nós como que a coisa foi evoluindo ao longo do tempo. Eu, em vez de mostrar essa primeira, que está lá no material para vocês, né? Eu volto para ela daqui a pouquinho. Eu queria colocar de forma gráfica, que eu acho que é melhor para a gente evoluir. Eu diria que coisas muito importantes aconteceram antes da Segunda Guerra Mundial. Nem na Primeira Guerra Mundial, 1918, 19, 20, acho que terminou em 22, eu acho, se eu não estou enganado. Nem naquela época existia um setor chamado manutenção. Na verdade, quando a Revolução Industrial lá do tempo do Taylor e do Ford começou a produzir, fazer produção de ativos maquinários em série, né, que foi a grande Revolução Industrial, não tinha nada, não existia nenhuma portinha escrita assim, ó, setor de manutenção, ninguém nem sabia o que é isso. Como é que eles faziam para consertar as máquinas? Olha, tipo curioso. O que se tem de relato é que aquele operador lá que era mais curioso, ele ficava olhando a máquina, aquele que tinha mais jeito para mexer, aquele que tentava resolver os problemas da máquina. Agora, isso se chamava manutenção? Não, ninguém chamava nada. Era o jeito que eles encontravam para tentar consertar as máquinas. Não existia peça reserva, não existia planejamento de manutenção, não existia nada. Ninguém nem sabia o que é isso. Então, passou a Primeira Guerra Mundial, quando começou as empresas a ter um bom avanço industrial e coincidiu aí com a década de 30 e 40, o surgimento lá da ditadura alemã em querer dominar o mundo, né? Não vamos entrar em aula de história, não é esse o caso aqui, mas o mundo começou a perceber, estava iminente. Era claro que ia ocorrer uma Segunda Guerra Mundial, porque os países não se entendiam,
Além do mais, um país que estava querendo dominar os outros, né? Então, houve então uma corrida muito grande para armamento bélico. A indústria que mais se adiantou foi a indústria de guerra. Só que esse avanço da indústria de guerra, como foi colocando a produção das coisas, aqueles hábitos que eles tinham de tentar consertar a máquina só quando ela quebra, e aquilo ali não adiantava para eles, eles tinham que ter grande produção, a exigência de equipamentos era grande e isso não adiantava para eles, então começaram a pensar que poderia ter uma equipe que poderia cuidar disso. Então, na verdade, através de uma desgraça, aliás, o mundo como todo sempre foi assim. Ele cresceu em cima de uma desgraça, né? É, essa preocupação em produção industrial, em querer produzir e não ter máquina parada, fez com que começasse a aparecer, então, saiu dessa época de quebra-conserta para começar a aparecer aí o que a gente chama de situações de acompanhamento. Olha, vamos pelo menos evitar que perde ali, vamos tentar uma. Não, começou a se fazer algumas ações nesse sentido e que já eram ações de preventivas, embora não eram chamadas assim. Em 1956, se não estou enganado, foi o primeiro computador, acho que do tamanho da sala 522, não sei quantos já tiveram lá, aquela sala é grande, era o Univac. O tamanho daquele computador foi o primeiro computador que foi utilizado, e para a guerra também, para interpretar as mensagens cifradas das equipes de fronte de guerra, né? E a maneira, o tempo que ele levava para processar, o processamento daquele computador, ele hoje é infinitamente menor que o processador que nós temos nos celulares. Os celulares que nós temos hoje, eles têm uma capacidade de processar não sei quantas vezes, agora eu não vou falar porque não tem esse domínio, mas era uma capacidade bem maior de processamento do que aquele primeiro computador que surgiu lá na década de 50, né? Oi, professor, dá licença novamente. O Oi, aceito Roniel? é aquilo que eu falei, né? É aquilo que eu falei. Bom, voltando então, né? Bom, passou a Segunda Guerra Mundial, aí foi outra necessidade, porque as empresas estavam tudo destruídas, os países estavam todos destruídos, precisava se crescer industrialmente, e aí já começou a aparecer salinhas escrito manutenção, começou a se sentir, né? Isso na década de 50, 60, começou a se usar computadores, embora grandes, monstruosos. Isso foi diminuindo, né? A microeletrônica evoluiu bastante, os computadores foram diminuindo. Eu me lembro, eu não sou tão velho assim, mas eu trabalhei na manutenção primeira vez em 1986, e eu me lembro que se fazia planejamento de manutenção na parede, se imprimia o cronograma de ações de manutenção numa folha de papel oleográfico, cópia oleográfica, que tomava a parede toda. E não tinha ferramentas de gestão, nem sistemas em computadores, nem microcomputadores para poder fazer isso. Então, era uma coisa bem manual. Então, isso evoluiu de 50 para 70 de uma forma muito grande, e aquele país que era o país que aparentemente que se juntou aos alemães e que tiveram bastante problemas, né, Tóquio, capital do Japão,
foi destruída 3 vezes, 2 vezes por guerra, 1 vez por incêndios, né? Esse país se reergueu de uma forma tão expressiva que eles se tornaram uma grande potência industrial. A evolução industrial dos japoneses fez com que algumas fábricas americanas se fechassem, tal a revolução industrial. E isso era muito em função desse pessoal que estava buscando evoluir os processos, melhorar os problemas das máquinas, fazer com que os operadores cuidassem também um pouco da máquina. Ou seja, isso foi uma revolução muito grande que o resto do mundo custou entender qual era o segredo dos japoneses, né? Além disso, de 70 para 80, e aí diminuiu, antigamente os componentes mínimos eletrônicos eram válvulas, depois para tiristores, depois passou para equipamentos transistores menores, passou para chips menores. Hoje nós estamos falando em elementos de nanotecnologia, ou seja, a unidade não é milímetro, é 1 milhão de vezes 1 milímetro dividido por 1 milhão, nós estamos falando nesse tipo de unidade. Então, com isso, a eletrônica cresceu disparadamente. E a partir de 80, quando eu falo essas décadas, assim, é lá fora, não é no Brasil, né? É lá fora, nos grandes centros. Começaram a aparecer equipamentos, né? Microequipamentos, que deu a manutenção. Professor, Oi? aceita o Daniel? Será que tem mais alguém? Não. Não Boa sei, noite, professor, professor. porque eles estão no WhatsApp, né? Oi? Eles pedem no WhatsApp para aceitar, para pedir pro professor para aceitar. Acredito que eles vão mandando ali no grupo, conforme eles vão querendo entrar e não conseguem. Bom, deixa eu só ver aqui. Quem pediu no WhatsApp é Renata, o Roniel e o Daniel. Só que o Daniel não passou o e-mail. Depois ele tem que passar esse e-mail dele. A Renata já está em sala, o Roniel também já está em sala. Eu não sei se tem mais gente por aí ainda perdida, mas eu peço, por gentileza, que avisem mais uma vez, forneçam um e-mail, senão nós vamos ter que parar a aula toda vez para vocês poderem entrar. O Porque professor me aceitou rapidinho, acho que o professor tem um carinho especial. é porque, infelizmente, essa é a nova regra do Google Meet. Não é nenhuma coisa que eu exijo, né? Mas é uma coisa que o Google Meet está exigindo e até mesmo por uma questão de segurança. Já como eu falei para vocês, qualquer pessoa com link pode invadir as reuniões e estão acontecendo coisas meio desagradáveis. E a gente não quer Professor, acontecer isso. aproveitando a pausa, aquele exercício que enviamos para o professor vai dar um retorno das notas, tem uma previsão? Sim, foi ontem que terminou o prazo, né? Isso. Então, essa semana que vem eu vou corrigir e vou responder no próprio Tarefas Siga, tá? Vocês têm lá, botei a correção e também vão ter os comentários da correção. Eu vou responder em cima do próprio arquivo que vocês mandaram. Tá bom? Ok? Tá bom, professor, é só porque a última lá eu tava meio em dúvida, é só por isso mesmo. Tá, ok. Mas sempre eu comento, vocês talvez nunca tiveram aula comigo, mas eu vou comentar, corrijo. Eu só não respondo onde que você errou, mas eu comento aonde você errou. Não corrijo para você. Mas digo, olha, reveja essa parte aqui porque você não está com o raciocínio correto, por isso, por isso. Mas aí você tem direito a refazer essa atividade caso você não consiga atingir o conceito, né? Mas isso depois a gente vai conversar melhor um pouquinho. Voltando então aqui, então cresceu bastante a questão do monitoramento de máquinas, ou seja, a manutenção preditiva lá fora no mundo começou a crescer nessa década, né, 1980. Então,
Hoje a gente sabe os nomes, mas na época a gente não sabia. O que se fazia naquela época, na Primeira Guerra, de 1920, 1930, era manutenção corretiva, mas ninguém nem sabia o que era isso. A partir da Segunda Guerra Mundial, eu diria que nem 50, né? Da segunda Guerra Mundial, na pré-guerra e pós-guerra, né? A guerra terminou em 44, eu diria que de 38 para frente já a produção, somente de armamento, cresceu muito. Então, de 38 para cima, eu diria, ali está por volta de 50, mas eu diria que nessa faixa aí, 38, 40, evoluiu bastante o que hoje se chama de manutenção preventiva, né? E aquela mudança que teve de 60, 70 até 80, que se deve bastante aos japoneses, é o que a gente chamou de manutenção produtiva e manutenção produtiva total, que no fundo não tem nada a ver com manutenção. Na verdade, eles desenvolveram um sistema para repor a produção de uma maneira mais rápida, como se fosse um Kanban de produção. Só que o sistema que eles desenvolveram, eles acabaram mudando o rumo, né? E isso acabou se voltando também, envolvendo o setor de manutenção, embora esse sistema ele é realmente voltado mais para produção. Mas a manutenção acabou sendo enriquecida com essa visão dos japoneses. E depois, então, nós tivemos a manutenção preditiva, com o advento dos equipamentos eletrônicos, né, que cresceram bastante e possibilitaram a se fazer os monitoramentos, né? Eu, pessoalmente, tive na mão o primeiro aparelho de manutenção preditiva na década de 90, no ano de 92, 91 para 92, né? Trabalhando na manutenção central da empresa que eu trabalhava, por ter feito um grupo de trabalho bom, com bons resultados de retorno à empresa, nos deram o prêmio de comprar qualquer coisa para manutenção que a gente quisesse. E a gente era curioso na época, não sabia o que era manutenção preditiva, e nós compramos um aparelho de medir vibração global, né? Só que ninguém sabia fazer nada, nem sabia o que era aquilo, nem entendia de vibração. Então, naquela época, nós levamos um tempo assim para poder assimilar, compreender. Eu diria que, mesmo sendo meio caipira na área, em 6 meses a gente começou a ter alguns resultados com aquele aparelhinho pequeno. Isso nessa época. Bom, em final de 92, com os lucros que a empresa ganhou aplicando a manutenção preditiva na sua unidade, é uma siderúrgica, né? A siderúrgica do Grupo Gerdau, lá no Rio de Janeiro, a Cosigo, que tinha uma capacidade de produção de 2 milhões de toneladas por ano de aço. Aço vergalhão, aço lingote, aço laminado, aço trefilado, arame recozido, arame farpado, prego, grampo. Essa era a linha dos produtos da Gerdau naquela época, né, quando eu deixei a Gerdau em 97. Mas naquela época, então, o que aconteceu? Os resultados foram tão fantásticos com aqueles equipamentos que o resultado no ano seguinte, né, 2 anos, 1 ano e meio, não chegou a ser 2 anos. Nós tínhamos, era eu e o Magno, 2 garotos trabalhando. Eu deixei a equipe de preditiva lá com 10 pessoas, né, para atender as 6 unidades da fábrica. Em vez de ter um coletor de vibração pequenininho, eles tinham 3 analisadores de vibração, de espectro de vibração. Tivemos um endoscópico industrial, tivemos uma câmara termográfica e a Castrol do Brasil, em convênio com a empresa, montou um laboratório dentro da manutenção
para fazer análises clínicas, análise clínica, análises químicas de óleos de máquinas hidráulicas, né? Ou seja, essa equipe que começou a trabalhar, ou que a gente conseguiu ao longo do tempo, ela gerou como resultado, no ano e meio de implantação, só com economia de peças de reposição, não, não tinha como contabilizar a perda de produção e nem horas paradas. Naquela época a gente não tinha essa visão, mas como o almoxarifado de manutenção era nosso e a gente podia saber quanto a gente gastava e quanto a gente deixou de gastar, peça de reposição, nós ganhamos aproximadamente 2 milhões de dólares para a empresa em um ano e meio. E a empresa entendeu a mensagem e investiu na compra de equipamentos. E hoje eu acho que o laboratório ainda é maior ainda, não faz tempo, nunca mais eu voltei lá. Mas muitas empresas que experimentam manutenção preditiva, realmente, aquelas que acreditam, têm resultados muito, muito bons. Bom, a evolução aconteceu até lá fora no mundo, em 1990. É o que está colocado aqui, né? Manutenção preditiva por aqui. Só que tem um probleminha. Todas essas ações de manutenção aqui que hoje nós conhecemos, a corretiva, a preventiva e os diversos tipos de preventiva, especificamente a preditiva, elas têm uma maneira de trabalhar. Essa maneira de trabalhar é baseada no tempo, né? Ou seja, a manutenção preventiva vai ser feita alguma coisa a cada 3 meses, vai ser feita alguma coisa a cada 15 dias, vai ser feita alguma coisa quando acontecer alguma coisa. Ou seja, a, a unidade que regia todas as ações de manutenção era baseada no tempo. E aí, a partir de 90, que aí acho que, se vocês não lembram, mas os pais de vocês talvez vão lembrar, é uma década que começou uma guerra chamada Guerra Fria, né? Os Estados Unidos e a Rússia começaram a produzir mísseis intercontinentais, e ficava aquele cara lá dizendo que ia apertar o botãozinho e ia mandar míssil lá para os Estados Unidos. E os Estados Unidos, por sua vez, além dos Estados Unidos ter a base lá nos Estados Unidos, tinha base em outros países na Europa, ficava também dizendo, olha, se você mandar, eu mando míssil daqui também. E foi o que a gente chamou o mundo chamou de Guerra Fria, porque não aconteceu nada, né? Mas só foi ameaça. Ameaça de um lado, ameaça de outro. Quem quiser, nunca esqueço, quem quiser ver um pouco dessa época pode ver um filme chamado A Sombra de Todos os Medos, A Soma de Todos os Medos, né? Ele retrata exatamente isso que acontecia na época de Guerra Fria. Fica uma boa dica, mas não vou dar spoiler do filme para vocês, né? Então, essa manutenção até essa época era baseada no tempo. Tá aí, o que aconteceu então? Olha, mudou-se a maneira. Esses mísseis que foram desenvolvidos por unidade do Exército, engenharia do Exército, esses mísseis eles foram desenvolvidos com o intuito de não falhar. Imagina que eu mando um míssil e ele cai aqui no jeito que eu mandei, no mesmo ponto que eu mandei. Em vez de eu matar os outros, eu mato a mim mesmo. Então, não funciona. Então, foi-se trabalhando num conceito de manutenção de equipamento, que em inglês a sigla é RCM, ou Reliability Center Maintenance, que traduzindo para nós aqui é manutenção centrada na confiabilidade. A partir dessa experiência que o governo americano, somente as forças americanas tiveram, essa tecnologia na fabricação de mísseis, que eram produzidos para não falhar, se estendeu do Exército para a indústria, e isso acabou chegando até nós aqui no Brasil, chegou no mundo, mas inicialmente começou lá, né?
é a manutenção centrada na confiabilidade. Mas, professor, o que que é isso? Por que que não vão mais ser feitas a cada 15 dias? Não. Não é mais importante o tempo que eu faço. O que é mais importante na manutenção centrada na confiabilidade é a própria confiabilidade da máquina. Eu vou fazer manutenção para que a máquina seja confiável. Além dela funcionar, além dela estar disponível, eu trabalho nela 2.000 horas e não tem falha. A manutenção passou a ser feita com esse objetivo. Então, se estudava os equipamentos, a função que ele fazia, o projeto que cada componente daquela máquina foi feito, a resistência daqueles materiais que foram utilizados, começou-se a rever o projeto da máquina, se estudar a máquina a fundo e dimensionar equipamentos e componentes que dessem o resultado esperado. Qual era o resultado esperado? A confiabilidade, né? Então, imagina, se eu tivesse uma cadeira com 4 pés de um tubo com espessura de parede de 0,2 milímetros, fininho, né? E essa cadeira suportava um peso aí de uma pessoa de 80 quilos, eu agora, por confiabilidade, mesmo porque algumas cadeiras já quebraram, eu vou passar a usar, por exemplo, um tubo de 40, 0,40, 0,50. Mas vai gastar muito mais. Vai ser um projeto muito caro. Quanto mais eu gasto no projeto, quanto mais eu gasto nos materiais, nos melhores materiais, menos eu gasto de manutenção. E se eu desenvolver um bom projeto, não vou ter manutenção. Não sei quantos de vocês já foram em refinaria, fábrica de petróleo, né? A refinaria ela foi toda desenvolvida no conceito de manutenção centrada na confiabilidade. Ou seja, essa empresa, essa refinaria, trabalha 5 anos, 24 horas por dia, né? Durante todo esse tempo, a fábrica não tem uma falha. Mas como é que pode isso, professor? Sim, os equipamentos foram todos projetados, pensados nessa. O centro do projeto é isso, confiabilidade. Acho que todos vocês passaram lá por volta de Barra Velha, já viram aquela fábrica lá, Sebras, que é uma fábrica de vidros laminados, planos, né? Uma das maiores fábricas aqui no Brasil e na América do Sul também, né? Aquela fábrica, quando ela foi iniciada, ela tinha um tempo já determinado para parar. Eu não lembro agora, tive uma aluna que era de lá, eu acho que era 15 ou 16 anos, mas eu não vou afirmar porque eu não me lembro agora, a memória não me ajuda mais. Mas vamos supor que seja, né? Então, quando se foi projetada essa fábrica da Sebras, ela vai produzir durante 16 anos sem falhar. Depois de 16 anos, nem um dia mais, nem um dia menos, para a fábrica, desmonta tudo, reanalisa todos os componentes, todas as máquinas, se refaz retira-se o desgaste, se refaz o que tem que ser refeito e se calcula qual o novo tempo em que a máquina será confiável. Então, era 16 anos, agora próxima ela vai trabalhar 15. Pô, perdeu um ano, professor? Sim. Desgaste da máquina, desgaste do componente. Por uma questão de confiabilidade, foi dado um tempo de 15 anos. Em vez de 16, vai ser 15. E a fábrica começa a rodar e vai durar 15 anos sem uma falha. Então, professor, vamos fazer isso nas nossas máquinas que eu comprei? Não dá? A máquina que você comprou, a máquina que você projetou, ela não foi projetada pensando em confiabilidade.
ela, quiçá, foi projetada para viver lá, sei lá eu, 5 anos, 10 anos. E nesses 5 anos, 10 anos, vai ocorrer várias falhas. Ou seja, para que você possa usufruir da manutenção centrada na confiabilidade, desde o início, o projeto tem que nascer dentro dessa concepção. Ah, mas e as máquinas que estão hoje? Então não posso aplicar? Não, você pode aplicar conceitos de manutenção centrada na confiabilidade das máquinas que hoje existem, que não foram projetadas dessa maneira, mas visando aumentar a confiabilidade dela. Mas vão falhar. Máquinas velhas vão falhar. Para que vocês tenham máquinas novas que não falhem, vocês provavelmente vão ter que trocar de máquinas, porque as máquinas que foram feitas sem esse conceito, eles não vão suportar o que se espera delas. Então, a manutenção centrada na confiabilidade é o que hoje, lá fora, até os anos 2000, as empresas estavam praticando. Hoje, nós estamos em 2020, as empresas em Joinville estão fazendo, estão buscando, estão correndo atrás. Eles querem seus processos confiáveis. Eles querem que as máquinas não falhem. Eles querem que a máquina trabalhe e produza um quanto tem que produzir sem ocorrer uma falha. Então, essa transformação é o que as empresas estão trabalhando nos dias de hoje, principalmente na nossa região. A manutenção centrada na confiabilidade. Claro que se lança a mão, a manutenção centrada na confiabilidade lança a mão de ações de preditiva, de ações de preventiva e até lança a mão de ações de corretiva. Mas o que determina a maneira como eu vou fazer manutenção não é mais o tempo, é o quanto eu quero de confiabilidade nessa máquina. Se eu quero 100% de confiabilidade, e a gente depois vai ver a definição de confiabilidade, mas adiantando um pouquinho, o que é confiabilidade, professor? Eu quero que essa máquina trabalhe 2 anos, produza tantas peças, mas desde que trabalhe nessas condições de potência, nessas condições de velocidade, nessas condições de temperatura, trabalhando dessa forma, desse padrão. Se isso foi cumprido, o meu projeto dura 2 anos e não tem falha. Então, a confiabilidade tem a ver com o tempo que você quer que ela dure e com o tipo de projeto que você fez. Né? As duas coisas casam para que você possa conseguir a confiabilidade que se espera. Falar confiabilidade sem não dar o tempo que você quer e nem a maneira como você fez, não é confiabilidade. Você pode até melhorar a disponibilidade da máquina, mas não está melhorando a confiabilidade. Então, hoje as empresas estão trabalhando nisso e a evolução das estratégias de manutenção ela se deu ou se ocorreu nessa sequência que vocês estão sendo notificados. Passou por uma reação muito reativa, quebra, conserta, para começar a pensar em melhorar as condições das máquinas para que não tenha tanta quebra, para que não se tenha tanta perda. Com isso, se pensou em equipes trabalhando exclusivamente em manutenção, se pensou em escritórios de manutenção, se pensou em equipar ferramentas, em dar treinamentos para mecânicos, se pensou em ter não só mecânicos, se ter eletricistas. Essa evolução ela começou a se dar nessa época, por volta dos anos 50. E foi aprimorada por volta dos anos 70 até 80, e aqui a manutenção atingiu um dos seus grandes ápices, né? Passou a ser respeitada quando ela passou a monitorar as máquinas. Contar uma pequena ilustração para vocês, nessa época quando nós compramos aquele vibrômetro, e a gente não sabia o que estava fazendo, a gente começou a estudar, né, ler, e viu o que era vibração, o que era unidade, e começou a sair medindo nível de vibração em máquinas.
errado, depois melhorou, aí até que a gente começou a entender um pouquinho da coisa, ainda era muito cru. Nós levamos ali 2 anos para se dizer que a gente tirou algum resultado daquilo que a gente estava estudando. Fizemos treinamento, fizemos capacitação fora, não foi assim em pouco tempo que a gente conseguiu. Mas aí, quando a gente começou a experimentar, que sabia que estava fazendo, a gente começou a fazer relatório, né? E aí a gente descobriu uma bomba que estava com problema, um rolamento da bomba, o mancal traseiro da bomba, e a gente preparou um relatório assim, todo animado, e levamos lá para a cearia, que é o setor que produz o aço líquido da fábrica, e mostramos o relatório para o chefe da área, que era um chileno, Patrício. Aí chegamos todos animados, eu e o Magno, que era só dois que trabalhamos, todo animado, poxa, vamos querer ajudar, vamos ajudar a área, vamos descobrir um problema. Descobrimos um problema. O chileno olhou para mim assim, olhou para o Magno e falou: Olha, rapaz, não me perturba, porque eu estou trabalhando para pagar o teu salário, né? Eu sou da produção e você é da manutenção, então eu estou trabalhando para pagar o teu salário. Não me enche o saco com essas coisas. Pô, aquilo foi uma decepção, dois garotos ali, naquela época era garoto, 30 e poucos anos. É, a gente não entendeu nada, pô, a gente está querendo ajudar e o cara está desprezando o que está se fazendo, né? Nem era por desconhecimento, nem era por maldade, né? Era a pressão que tinha em cima dele sobre produção. Bom, a gente voltou lá com o rabinho entre as pernas, voltamos para a manutenção, guardamos o relatório. Uns dias depois, eu já não me lembro de cabeça, nem conseguiria lembrar quanto tempo foi, mas algum tempo depois, aquela máquina quebrou. Quebrou, deu uma parada no forno, um dos fornos, a cozinha tinha 2 fornos de 120 toneladas, um dos fornos parou para repor aquela bomba e teve acho que 1 hora de parada, se eu não me engano, na produção. Essa 1 hora de parada deixou de produzir uma certa tonelada e, como consequência, deixou de se vender também essa produção por diversos produtos que a empresa tinha. O Matias, que era o diretor de produção, mas pulou nas tamancas, né, que a gente dizia, e mais pagou geral e isso custava uma fortuna para a empresa. Mas o Matias sabia que na manutenção tinha lá 2 garotos que estavam estudando manutenção preditiva. E a gente continuou estudando, continuou preparando relatórios e descobrimos um outro problema nessa mesma área, só que no outro forno, no outro sistema, né? Sistema de refrigeração, também era uma bomba. Dessa vez a gente não foi lá no Patrício, que a gente estava com medo de levar outros porros. Mas a gente foi no chefe da manutenção, embaixo, na sala de baixo, né? E mostramos para os caras. Aí ele nos recebeu, conversou conosco, mas não foi agressivo. Mas ele recebeu o relatório e botou dentro da gaveta. Não fez nada. Recebeu a gente muito bem, entendeu o que a gente queria, mas não fez nada. Como consequência, obviamente, esse equipamento também quebrou, deu uma parada e o outro prejuízo. Só que aí o Matias deve ter pego aquele pessoal da cearia. Eu não vi, porque eu não acompanhava, mas olha, deve ter dado uma bem, porque aconteceu uma terceira vez. E nós fomos na cearia de novo. E quando a gente abriu a porta, a gente nem falou nada, não abrimos, nem cumprimentamos ainda. O pessoal da manutenção nos recebeu e disse: o que vocês querem que a gente faça? Eu olhei para o Magno olhou para mim, caramba, o que está acontecendo? Né? Claro que esse é um exemplo, a gente estava conversando sobre essa questão de produção e manutenção, esse é um exemplo naquela época que era uma coisa que era desconhecida pelo pessoal da produção. E com o investimento que a direção estava fazendo, a direção de produção estava fazendo, na manutenção e nos equipamentos, a empresa acabou ganhando muito dinheiro
e se deixando ali muitos resultados para aquela produção. Mas eu queria chamar a atenção de que hoje em dia ainda muitas ações de manutenção elas são desprezadas, o cara é descrente, o cara não acredita. A empresa que realmente se der conta de que a ferramenta é excelente, que pode gerar resultado, ela tira proveito. Tanto é que as grandes empresas têm hoje já seu departamento exclusivo de manutenção preditiva dentro delas, a antiga Embraco, a Whirlpool, a Tigre, a Caesar, todas essas empresas têm um setor de manutenção preditiva dentro delas. E onde nós temos o maior problema, né, segundo a JORPEM, a Associação de Pequenas e Médias Empresas da região de Joinville, que aparentemente, pela última estatística que eu levantei, são aproximadamente 700 empresas. O que é pequenas e médias empresas? Entre 100 e 500 funcionários, né? Se eu não me engano, é a classificação da JORPEM. São a grande maioria das empresas em Joinville, que hoje em dia já deve ser muito mais que 700, mas o último levantamento meu era 700. Essas empresas, é bem provável que se você chegar lá e falar de manutenção preditiva, o cara vai não entender nada. Né? Falar de manutenção preventiva, sistemática, manutenção centrada na confiabilidade, está falando grego. Por quê? É nessas empresas que nós temos aí os grandes problemas. Os grandes problemas e as grandes barreiras para serem vencidas com esses conceitos novos, que eu chamo novos, mas são da década de 80 e 90, de 70. Nós estamos falando de 50 anos atrás e são novos para algumas empresas hoje, 2020. Né? E quanto mais elas não derem abertura, abrirem um pouco a mentalidade para essa maneira de se gerir manutenção, mais dificuldade, mais problema de resultados elas terão pela frente. Né? Então, a ideia de contar essa história da evolução é para vocês também pensarem como é que nós estamos trabalhando hoje nas empresas no mundo. Né? O que se faz hoje em Joinville, né, principalmente nas grandes empresas, é o que a maioria das empresas dos grandes centros hoje faz. Né? Buscar essas tecnologias, buscar esses resultados e inserir a manutenção dentro do contexto da produção a fim de gerar resultados. Não é do tempo que eu comecei a trabalhar, que foi em 72, onde a minha equipe é melhor que a sua equipe. A produção era importante, a manutenção era o lixo. Né? Mas hoje em dia todos têm que trabalhar juntos, porque senão os dois morrem juntos, morrem abraçados juntos, pelo menos. Né? Mas a ideia é que, somando as forças, a empresa passa a ser uma empresa forte nesse aspecto de manutenção. Tá? Bom, recapitulando, pessoal, a gente trabalhou aqui. A outra tela que eu não voltei, vocês têm aqui uma explicação dessas gerações, que são as épocas. Deixa eu projetar aqui tudo, que eu não mencionei, que foi mais ou menos aquelas épocas que eu falei para vocês, até 1940, 1940 para 1970, de 40 para... Aqui está errado, de 70 até 90, eu vou corrigir antes de corrigir esse material para vocês, aqui onde é que está 40 e 90. E aqui desde 90 para cá, é o que está se trabalhando hoje em dia em vermelho, é o que hoje as empresas estão buscando. Se não trabalhar nessas frentes aqui, a empresa está falida, com certeza. E também vocês vão ver em literaturas que a manutenção sempre vai ter esses termos assim, a primeira geração da manutenção. Quando eles ouvir falar isso, todas aquelas ações até 1940. A segunda geração, de 40 até 1970. A terceira geração, de 70 até 90.
Isso vocês vão encontrar nas literaturas, mas já está se falando, não existe isso ainda em livros, mas eu tive ciência de um livro que já estava falando sobre isso, mas foi um só que eu vi, está falando do que a gente chama de quarta geração, ou atendendo à indústria 4.0, seria a quarta evolução, a quarta geração de manutenção, que são todas essas ações que as empresas estão buscando ter, tá? Então, isso é um pouquinho que eu queria passar para vocês sobre essa questão de estratégias de evolução, de manutenção e evolução dessas estratégias. Nós tivemos na aula passada, na semana passada, a atividade 1, que a menina comentou, eu não gravei o nome, mas essa atividade 1 foi entregue ontem e eu vou postar para vocês mais uma atividade, a atividade 2, que tem a ver com esses conceitos que a gente não viu agora. A gente viu agora estratégias, mas a gente viu na semana passada, que é visão estratégica e definições, conceitos de manutenção. Todos aqueles conceitos que estão na NBR 5462. Então, para a gente verificar, né, fazer uma aferição do que vocês assimilaram daquilo que foi passado na aula passada, então será postada uma atividade 2 voltada para aquele tema da aula 2, né? O tema aqui da aula 3, né, estratégias e evolução de estratégias, ela será abordada em outro exercício mais na frente, tá? Bom, alguma dúvida, alguma colocação, alguma coisa não ficou muito claro que vocês gostariam de tirar? Seria interessante ouvir agora. Deixa eu baixar aqui. Tudo certo, professor? Oi. Fala, pode falar. Eu não tenho dúvidas por enquanto. Ah, que bom. Ótimo. Alguém tem alguma dúvida ou alguma colocação? Bom, então, assim, já está disponibilizado as telas dessa aula que nós passamos, a terceira aula, só tem aquela correção para fazer, não esqueça, no slide. A atividade 1 será corrigida agora durante a semana e será devolvida via o Tarefas do SIGA A, com os comentários para que vocês possam entender aonde vocês erraram. Se todos atingirem o conceito, eu passo a correção já na própria devolução. Se houver alguém que precisa refazer, aí fazemos essa correção depois quando todos estiverem feitos. Tá? Eu só gostaria de saber quem está presente. O Daniel está por aí, né? A Daisy também está por aí. Mais uma vez, não esqueçam de me passar o e-mail para que eu possa cadastrar. O Deoclésio não está aí? Não está. A Graça está aí? Não. Essa moça, essa Graça, ela está vindo? Porque já é a terceira aula que ela não veio. A Helena. Está por aí, Helena? A Helena saiu agora, professor. Foi ela que falou para o professor que não tinha dúvidas. Ok. A Marília está aí, não? Marília está aí, né? Não, Marília não está aí. Marília não está aí. O Matheus Denker também não está aí. O Otto está aí. A Renata está aí. O Roniel está aí. Presente, professor. E o Tiago não está por aí. Acho que não está por aí. Então é isso, pessoal. Se não tem mais dúvidas, desejo a vocês uma boa semana, um bom final de semana. Professor, Oi.
Ali no slide do professor ali eu vi alguma coisa ali, não sei se está errado, é isso mesmo, sobre mortalidade infantil. Ali Sim, tem um. Poderia explicar esse termo ali para mim, professor? Não entendi muito bem. deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês onde que ela está. Ah, está aqui mesmo. Ali, né? Ó, mortalidade infantil. Que é mortalidade infantil? Esse tema é bem similar ao que acontece com o ser humano, né? Mortalidade infantil é uma taxa de mortes de ser humano na idade pequena, menos de um ano. E isso se combate no mundo todo, né? E graças a Deus no Brasil diminuiu bastante, mas no países como a África, por exemplo, isso ainda é muito forte. Mas isso tem que ver com as máquinas, professor. Tem máquinas que elas se estragam muito prematuramente. Botei para funcionar em menos de um mês, está com problema. Em 2 semanas a máquina está sendo defeito. Então, isso a gente chama de mortalidade infantil, mais voltado para a máquina, que são aquelas falhas muito prematuras, as falhas iniciais, no início de funcionamento da máquina. Essas falhas precisam ser combatidas. Isso para a produção, para a manutenção, é um problema sério. Ter máquinas que têm falhas logo no início de funcionar, ainda na garantia estão dando problemas. Então, isso é um problema, sem dúvida, é uma máquina que vai incomodar bastante o setor de manutenção, ok? Então, a expressão se deve a isso. Ok, obrigado, professor. Nada. Mais alguma outra dúvida? Não? Então, reitero a vocês, um bom final de semana, votem com consciência, aqueles que forem votar, e boa semana para vocês também, ok? Ok, obrigado igualmente, professor. Igualmente.